Boa noite. Estamos mais uma vez reunidos na Fraternidade Francisco de Assis para trazer um tema relevante sobre o Espiritismo. Hoje contamos com a presença do nosso amigo Cláudio Palermo. O Cláudio é produtor da Rádio Boa Nova, 1450 AM aqui de São Paulo. Ele faz o programa Raio de Luz, que vai ao ar todas as segundas-feiras às 22 horas. E o Cláudio também é o correspondente da Rádio Rio de Janeiro, que também é uma rádio espírita aqui em São Paulo. Então o Cláudio hoje veio falar para nós sobre o poder da fé. Cláudio, por favor. Boa noite. Tudo bem? Prazer estar aqui novamente, Francisco de Assis, falando mais um pouquinho aí do Evangelho segundo o Espiritismo e sobre um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, que trata do poder da fé. Durante esse tempo nós vamos conversar um pouco a respeito de um tema tão significativo nas nossas vidas, que é a fé. E às vezes nós não temos nem ideia do que seja realmente ter fé, acreditar na força superior, ou como diz Kardec nesse capítulo, adquirir a fé raciocinada. E para isso Kardec abre o capítulo 19 com aquela passagem em que os seus apóstolos não conseguiram fazer a cura, né, ou espantar um demônio, entre aspas, um espírito inferior, que estava ali atormentando um menino já há vários anos. E aí o pai recorre ao Cristo, e o Cristo pergunta aos apóstolos, até quando vou ter que ficar aqui com vocês, homens de pouca fé? E aí a gente percebe que o que os espíritos depois trouxeram a Kardec, nesse capítulo 19, tem muito a ver com cada um de nós, principalmente na nossa atual encarnação, nas questões que acontecem no nosso cotidiano, nos desafios, né, ou para alguns problemas que acabam ocorrendo na nossa encarnação. Como é que a gente pode estar encarando esses desafios de uma forma mais positiva, sem desespero, sem blasfemar contra a espiritualidade superior? Como é que podemos entender as situações que ocorrem no nosso cotidiano? Como podemos entender a nossa questão aqui na Terra hoje? Qual seria a nossa missão? Muitas das pessoas acham que missão são para espíritos missionários que vêm com um determinado fim específico, também. Mas cada um que está no planeta hoje tem uma missão, tem uma perspectiva de evolução, de trajetória evolutiva, e temos que entender, né, aonde queremos chegar. Já sabemos de onde viemos, né, de regiões espirituais. Temos uma leve ideia do porquê estamos aqui, mas aonde nós queremos chegar? O que a nossa conduta hoje, a nossa vida atual, vai favorecer no futuro? E nesse capítulo 19, que trata do poder da fé, Kardec trata justamente dessas questões que muitos de nós, às vezes, nem conseguem imaginar ou pensar, né? Porque ainda tem aquela questão de fé, que é acreditar em algo. Seria uma crença. E os espíritos são bem claros em definir que crença é uma coisa e fé é outra. Se só temos crença em algo, em alguma coisa, aquela crença interior, no primeiro ventinho que sobrar na nossa encarnação, nos derruba. Porque essa crença é só fachada, essa crença é só da boca para fora. Agora, se temos fé em uma inteligência, como os espíritos dizem, uma inteligência primária, que é a causa de tudo no universo, realmente qualquer furacão que passe pela nossa vida, nós vamos ficar de pé. Nada irá nos abalar ou nos derrubar, se temos a fé verdadeira, a fé racional, em acreditar que essa força superior colocou tudo à nossa volta e tudo que existe na nossa atual vida como sendo o ideal e o necessário para a nossa evolução. Só que para se chegar nesse pensamento é necessário alguns requisitos que eu anotei aqui. Primeiro, a fé
que transporta montanhas é abordada por Cristo nesse capítulo 19. O que seriam as montanhas? As dificuldades, os nossos melindres, os nossos preconceitos, tudo que seja negativo do ponto de vista da personalidade, e isso acaba atrapalhando também o convívio daqueles que estão à nossa volta, isso são obstáculos, são montanhas, ou na psicologia moderna, os desafios. E como é que a gente pode, se não sanar isso de uma hora para outra, mas aos poucos eliminar essas dificuldades, é justamente compreendendo esse capítulo 19, em que Kardec explica que é necessário ter algo mais além do que a crença. É necessário ter esta fé raciocinada que o Espiritismo, há mais de 150 anos, vem nos explicando aqui na Terra. O conceito de fé é a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir o fim. É ter calma, paciência, saber esperar. Paciência, como o Dr. Reinaldo Leite dizia, é a ciência da paz. Então, se nós não adquirirmos, nem que seja o mínimo, de paciência, de calma, de acreditar que vamos chegar num ponto final e que esse ponto final é evolutivo, é positivo, com certeza as ações que nós vamos passar aqui na Terra, elas não terão sentido algum. E por não terem sentido algum, vamos entrar naquilo que a maioria entra, né? A revolta, questionando a inteligência primária. Imagine, um espírito de um planeta de provas e expiação começa a questionar as ações que a inteligência primária coloca na sua vida e no seu próprio planeta, né? É como muitos gostam de dizer, né? Para o mundo que eu quero descer, né? Não gosto da minha vida do jeito que está, não vou aceitar. Só que nós temos duas alternativas que Kardec coloca nesse capítulo para aceitar as situações e a nossa atual encarnação. Uma situação é aceitar com resignação, com paciência, com calma, entendendo que cada situação que acontece conosco faz parte de um projeto de evolução, tem um fundamento, tem um sentido. Se não tem sentido nesta encarnação, tem sentido em outra, por isso estamos aqui reparando algo que cometemos, como está lá no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a outra alternativa é você não aceitar as situações que acontecem na nossa vida. E aí entra o ódio, a raiva, o preconceito, a desobediência às leis divinas e ao próprio Criador. Só que dentro destas duas situações, quando nós falamos de poder da fé, quem age pelo modo inferior ou negativo pode até acreditar que possui fé, pode até acreditar em uma força superior, na religião A, B ou C, mas no fundo e na prática o que ele demonstra é uma total falta de despreparo em acreditar numa força superior e acreditar o porquê ele está aqui hoje passando por determinadas situações. E quando eu me revolto com as ações desta inteligência, eu não consigo evoluir, porque a minha cegueira espiritual é tanta que eu fico estagnado. Não evoluo nem 1 milímetro na frente. Ficamos estagnados porque quando começamos a esbravejar, quando começamos a reclamar, a achar que nada que acontece na nossa vida é positivo, ficamos estagnados, né? É o papel do coitado, aquele que tem baixa estima, que quer que os outros façam, né, N situações para ele, mas ele não faz o mínimo de esforço para mudar, para se transformar ou para entender certas questões que existem na nossa atual encarnação. Aceitar as pessoas, as circunstâncias, aceitar tudo o que acontece na nossa vida. Como eu disse no início, a inteligência primária, que é a causa de tudo e de todas as coisas, a partir do momento que ela decreta que um espírito vai começar a evoluir do seu processo de criação para a imortalidade, todas as ações na vida desse espírito, ou nas vidas que esse espírito terá, são ações positivas. São ações que já foram pré-estabelecidas por uma grande inteligência. Então nós não temos ainda a capacidade
nem de discordar e nem de questionar uma das ações desta inteligência, porque o nosso conhecimento ainda é tão limitado, a nossa moral ainda é muito mais limitada que o nosso conhecimento, que nós não temos essa capacidade de entender um todo, só vemos aspectos parciais da nossa encarnação. Como muita gente hoje vê um aspecto parcial. Fulano morreu assassinado, coitado, era tão bom nesta encarnação, porque nós não estamos vendo o restante, né, da trajetória dele lá do passado. Com certeza aquilo não é por acaso, aquilo não é um castigo, né? Essa força primária jamais inflige aos seus filhos castigos. Pelo contrário, nos dá novas oportunidades e se um dia saímos das leis divinas, nos dá oportunidades de voltar ao seio desta lei divina. Então, o Espiritismo traz essa compreensão. Por isso que ele não é mais uma doutrina em si no mundo. É a terceira revelação, porque vem nos mostrar coisas que muitos conhecimentos doutrinários, religiosos e filosóficos acabaram escondendo de grande parcela da humanidade. E quando o Espiritismo apresenta essa proposta de poder de fé, que nada mais é do que uma fé raciocinada, em que cada um de nós vamos nos achar num determinado local e saber porque estamos nesse local, e que as situações que acontecem não são por acaso, são regidas por uma lei misericordiosa e de justiça, aí a nossa vida irá melhorar, aí o nosso comportamento irá melhorar, a nossa mente irá se transformar, porque vamos realmente acreditar e saber que essas coisas são realidade e estão aí influenciando a vida de cada um. Assumir a responsabilidade por sua situação, sem jogar a culpa no outro, em alguma coisa ou em nós mesmos. Kardec diz no Livro dos Espíritos o seguinte aos espíritos codificadores: o que é o espírito? E esses espíritos responderam: o espírito é o princípio inteligente da criação. Princípio inteligente, isso quer dizer o quê? Que temos que usar a nossa inteligência para avançarmos perante a imortalidade e a mundos e regiões mais superiores. Só que para isso é necessário deixar certas posturas. É isso que o poder da fé nos fala. Temos que deixar certas posturas negativas. Um exemplo é sempre acreditarmos que o outro é que faz o mal a nós. É o outro que sempre está nos prejudicando. E isso não existe, não é realidade no universo, né? Nós é que fazemos essas ações negativas, né? E temos duas alternativas, né? Se uma pessoa chegar para mim e me der uma resposta meio atravessada, eu tenho duas alternativas: ou vou revidar, ou vou me calar e entender que aquela pessoa ainda está naquele estágio evolutivo. Só que se eu revidar, eu vou me afinizar na mesma sintonia e energia daquela pessoa. Não sou nem superior nem inferior, sou igual. Se eu calar e até fazer uma prece, entender a situação daquele espírito momentaneamente, eu já me diferencio energeticamente e já vamos nos diferenciar também do ponto de vista espiritual. Então vejam que para resolver hoje os grandes problemas da humanidade é preciso ter esse entendimento. Ou seguir aquilo que o Cristo já havia dito há 2009 anos atrás. Fazer ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a você. Amar ao próximo como a si mesmo. Então vejam que às vezes a nossa pouca fé varia justamente devido a essa questão. Nós não enxergamos ou trabalhamos em prol do próximo. Estamos sempre esperando sermos servidos. E nesse capítulo 19, Kardec e os espíritos codificadores mostram que a grande realidade do universo não é ser servido, pelo contrário, é servir. O maior exemplo é o Cristo, que poderia ficar na sua região superior, a milhares de anos-luz aqui da Terra, mas se predispôs a ajudar esta humanidade e veio até aqui. Assim como Bezerra de Menezes e outros grandes nomes, até fora da doutrina espírita, mas que vieram contribuir para o avanço da nossa humanidade. Abdicar da necessidade de defender seu ponto de vista. Quem defende pontos de vista sempre está fechado no exclusivismo.
sempre está criando barreiras, sempre está com aquela ideia de que a minha opinião é superior à opinião dos outros. E isso você não estabelece vínculos, não estabelece vínculos afetivos, emocionais, energéticos. Como que um espírito superior chega até uma pessoa que é fechada nos seus pontos de vista, que não se abre para o novo, para novos conhecimentos, que não consegue aceitar opiniões diferentes da dela, não senta com a pessoa que pensa diferente, começa a dialogar, sempre vai para a questão da força, e aí não é a força material, mas a força da sua ideia, e muitas das vezes isso é uma perda de tempo, é uma estagnação, como os espíritos dizem. Então nós temos que ser flexíveis. E a pessoa que é inteligente, ela é flexível, tem agilidade em mudar às vezes de posições, porque sabe que não sabemos tudo, que o conhecimento da Terra ele é extremamente limitado e que a cada dia esse conhecimento avança. Então, se eu tomo uma postura hoje e defendo ela com todas as minhas energias, amanhã a própria ciência, a filosofia ou a própria espiritualidade vem mostrar que aquela postura é equivocada. Mas aí, pelo orgulho e egoísmo, eu não posso voltar atrás. Tenho que manter até o fim da minha encarnação. Ou seja, é uma perda de tempo constante quem ainda age dessa forma. O apego. Acredito que muitos aqui não têm essa questão porque somos espíritas, né? E seguimos Francisco de Assis. Mas a pessoa que tem o apego, no fundo ela tem extrema dúvida da sua vida e dos outros que estão à sua volta, desconfiança no poder superior, por mais que fale que acredite em Jesus, nos espíritos, no santo tal, mas no fundo não entende esta ideia superior e acha que essa ideia superior não está vigiando nós aqui seres humanos que estamos estagiando hoje na Terra. Então é uma desconfiança total com o poder superior, medo total, né? Quase que seu interior é tomado por esse sentimento, falta de percepção de si, ou na psicologia do eu, ou seja, ela não tem ideia da sua realidade, da sua estrutura interior. Então é muito comum em algumas terapias, né, de grupo que algumas casas espíritas realizam, quando as pessoas começam a falar, não falam de si, começam a falar do outro. Qual o seu problema? Ah, meu problema é meu marido, é minha esposa, é meu filho mais velho, é meu pai, é meu bisavô. Não consegue falar o que sente, porque não tem essa percepção, porque está sempre olhando para o aspecto exterior. Às vezes sempre o seu problema ou a sua doença, ela foi ocasionada pelo outro, mas ela se esquece que o outro não tem esse poder que a gente acha que tem de nos influenciar e até nos fazer ficar doente, porque é nós que damos esse poder ao outro, nós que damos essa autoridade ao outro. E se o outro tem uma percepção, uma inteligência maior, vai aproveitar isso, claro, para nos subjugar, para nos prejudicar. É por isso que o Cristo dizia, né? Nós não podemos ser só cordeiros, às vezes temos que ser também, ter a vigilância que uma serpente tem, porque não podemos acreditar em tudo que os outros falam ou chegam ao nosso ouvido. A gente tem que ter um equilíbrio, um discernimento de ver se aquilo tem razão, tem lógica ou não, né? Então, hoje, muitos dos processos que tem psicológicos e espirituais são porque as próprias pessoas se deixaram a levar por isso. Não foi o outro só foi um mecanismo, mas na verdade todo esse processo é criado dentro de cada um de nós. O apego também gera estagnação, dependência e decadência do espírito. Dependência porque ele sempre vai depender de um outro. Ele sempre vai colocar a vida dele na mão do outro. Se não é encarnado, acaba sobrando para os espíritos, né? E nós somos espíritos que somos o princípio inteligente da criação. Então já sabemos o que precisamos fazer para evoluir. Já sabemos como evoluir. As informações estão aí diariamente ao nosso alcance. Mas devido a uma situação ainda comodista, de espíritos de prova e expiação, nós preferimos que o outro faça o esforço de nos ajudar.
ao invés de nós termos o esforço de nos ajudar e ajudar ao outro. Quando se fala em reforma íntima e hoje se fala em transformação interior, é necessário ter energia, é necessário levantar e começar a andar atrás desta transformação interior. É necessário quebrar paradigmas que trazemos aí de várias encarnações ou adquirimos nessa. Porque quem quer ter o poder da fé, mas da fé como Cristo fala, não pode ficar parado, estagnado, ou achar que a vida dele está bom. Não. Esse é um processo constante de aperfeiçoamento e de evolução. E o próprio Cristo disse que ele não vinha trazer a paz. A paz como os homens entendem, que todo mundo vai ficar cordeirinho, em silêncio, sendo gentil com o outro. Ele veio trazer a espada. O que ele estava querendo dizer com isso? Que o conhecimento que ele estava trazendo à Terra era um conhecimento em que a grande maioria da humanidade não iria aceitar. E aqueles que aceitassem esse conhecimento iriam passar por sérias dificuldades e enfrentamentos, porque estariam contrapondo um poder que já vem há vários séculos dominando o planeta e contrapor o que a grande maioria aceita, o que a grande maioria segue. Então, quando vamos definitivamente escolher seguir o Cristo, temos que estar preparados para enfrentar estas situações. Seguir o Cristo não é se isolar de todos os problemas ou desafios. Seguir o Cristo não é que a nossa vida vai virar flores amanhã. Pelo contrário, nós vamos entender que certas questões, muitos que estarão à nossa volta, não vão ter ainda a consciência e o estágio que nós estamos de compreender. Exemplos. Já imaginaram se Allan Kardec, quando começaram a fazer uma campanha para difamá-lo nos principais jornais franceses, desistisse? Com certeza não estaríamos aqui falando de espiritismo. Então, se ele não tivesse o poder da fé, como está no capítulo 19, ele não aguentaria as pressões, não aguentaria o que o meio dominante fez com ele. Chegaram até a falar que Kardec e todo o seu grupo na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas abusava das menores, que eram as médiums, que eram adolescentes. As pessoas questionavam o que eles faziam com essas menores fechados nessas reuniões na Sociedade Parisiense. Se fosse um de nós que sofresse um tipo de ataque desse, qual seria a nossa fé de resistir, aguentar e continuar o trabalho? Será que a nossa fé bancaria esse tipo de pressão? Ou se estivéssemos no lugar, por exemplo, de Caibar Schutel, que vivia na Boemia, no Rio de Janeiro, e de repente ele foi alertado que se ele não deixasse o Rio de Janeiro, ele desencarnaria rapidamente, porque toda a vida que ele estava levando estava matando, e aí ele seria um suicida. E de repente ele vai até a central do Brasil, olha no ramal ferroviário, qual que é a última cidade que é atendida por essa linha? E aí ele vê Araraquara. Ele pega tudo que é dele, roupa, um pouco de dinheiro, larga o Rio de Janeiro, e imediatamente que ele recebe essa informação, e segue até Araraquara, e depois se estabelece numa cidade próxima que a gente conhece hoje como Matão. E se fosse um de nós, com a nossa fé atual, e a espiritualidade chegasse até nós, larga tudo o que você está fazendo, essa não é a sua missão, vai para tal lugar que lá é a sua missão. Qual seria a nossa fé em acreditar nesta informação? Iríamos questionar? Iríamos começar a pensar nas coisas que vamos deixar? Não, mas eu tenho meu emprego bem estruturado, tenho minha família, tenho isso, tenho aquilo. Então o poder da fé entra nestas questões, porque aquele que acredita realmente que a força superior rege a nossa vida, jamais questiona, porque sabe que se essa inteligência está nos chamando a um trabalho ou uma missão, é porque isso tem uma finalidade muito mais do que útil para nós, mas uma finalidade útil para aqueles que estão à nossa volta. É necessário deixar a rigidez para ter uma fé sólida, racional. Quem é rígido perde fluidez, perde sensibilidade,
Às vezes você vê nos cursos espíritas, principalmente de mediunidade, a pessoa fala, eu não senti nada, não vi nada. Com certeza porque ela precisa remodificar o seu interior. Precisa deixar de ser uma pessoa menos rígida, e às vezes não é nem rígida com o outro, mas com ela mesma. Então é necessário mudar esses padrões, que para nós parecem padrões até normais, mas hoje a própria ciência psicológica diz que isso são doenças emocionais, neuroses, aquele que fica fechado, aquele que não se comunica muito com o outro, aquele que está sempre isolado, ou aquele que é extremamente nervoso, ou é aquele que é extremamente rígido, prepotente, arrogante. Isso são doenças. E os espíritos já tinham dito a Kardec, são doenças espirituais, que a causa não é no corpo, mas sim no espírito, e que são derivadas de duas chagas que afligem a todos nós, a toda a humanidade, que é o orgulho e o egoísmo, né? Ou nos achamos que somos o centro da criação, ou nos achamos que somos superiores em conhecimento, em espiritualidade, em intelectualidade em relação ao outro. Então é preciso quebrar esses paradigmas para aí sim a nossa fé ser do tamanho do grão de mostarda, como disse o Cristo. Por enquanto a nossa fé ainda nem do tamanho do grão de mostarda é. É preciso entender que nós temos propósitos na vida. Kardec tinha o seu propósito, Chico Xavier o seu, Francisco de Assis o seu, Coelho tem o propósito dele, cada um de nós temos o nosso propósito. E tem muita gente ainda que não sabe qual é o seu propósito. Tem muita gente vagando, encarnado, não é desencarnado, aleatoriamente, né, onde a vida o leva. Mas nós temos que entender qual que é o nosso propósito de vida. O porquê que estamos aqui na Terra hoje? Por que eu estou na família que eu estou hoje? Né? Todo mundo reclama de família, mas se você está naquela família que teu pai é briguento, que a tua mãe não liga muito para você, é porque é a família certa que você está ali. A espiritualidade te colocou no local certo. Não existiria outra família que te acolhesse. Nós temos que entender essa situação. Assim como os adolescentes falam, eu não pedi para nascer. Uma vez eu falei isso para minha mãe, e como a minha família sempre foi espírita, aí à noite tinha que ir no centro. E era um centro que hoje é minoria isso, mas que as comunicações eram ao público, né? Os médiuns sentavam na mesa, o dirigente fazia uma leitura, uma explanação, aí os espíritos começavam a fazer o atendimento ao público. A primeira comunicação, o espírito falando de filho ingrato. E aí ele foi fundo, né, que falou, porque tem gente aqui que falou hoje que não pediu para nascer. E não pediu mesmo, ajoelhou, implorou para reencarnar nessa família. Não conhecia o médium, não sabiam do que aconteceu na minha casa durante o dia, e a primeira comunicação foi essa, né? Então ali eu entendi que não adiantava eu bancar ser um machão, prepotente ou arrogante com a minha família. Eu tinha que agradecer a eles por aceitarem um espírito aí sim arrogante, prepotente, e que queria mandar em todo mundo e não aceitar determinadas ordens e opiniões, né? E constantemente a espiritualidade está colocando esses toques, alertas à nossa disposição. Não precisa ser só numa reunião mediúnica, mas às vezes é algum conhecido que vem falar tal coisa que a gente estava pensando ou fez, e aí isso nos toca. É alguém no trabalho, na escola, ou mesmo na rua, a pessoa te para e vai te pedir uma informação, e aí começa a surgir uma conversa, ela toca no ponto central. Com certeza é o seu anjo da guarda ali, intuindo alguém de fora, para fazer com que a gente possa enxergar determinadas questões que não estamos enxergando. E tudo isso acrescenta na nossa fé, porque a gente vai começar a perceber que realmente, por mais que a gente saiba e acredite, que os espíritos estão à nossa volta, nos amparando e trabalhando pelo nosso bem, para que a gente possa cumprir a nossa etapa evolutiva. Nós temos que ter consciência a todo dia, a todo momento, que nós somos seres espirituais passando por um estágio físico, não ao contrário. Seres físicos que um dia se tornarão espirituais. Não, nós somos seres espirituais estagiando
nesta dimensão física. Quem não pensa dessa maneira vai continuar sendo orgulhoso, egoísta, prejudicando o seu próximo, não aceitando a sua vida como é, não melhorando a sua vida para que ela frutifique cada vez mais. O Emmanuel, no livro Fonte Viva, em uma das mensagens, analisa uma passagem de Paulo, em que Paulo diz que nós temos que dar frutos. Então, isso entra no nosso propósito de vida. Quais os frutos que nós estamos oferecendo a nós e àqueles que estão à nossa volta? O que nós estamos fazendo, por exemplo, com a doutrina espírita? Todo o trabalho que o Kardec fez, que os espíritos trouxeram à Terra, qual é a nossa contribuição para essa doutrina? Ficamos estáticos, só querendo ser servidos, ou trabalhamos em prol do próximo e em prol da divulgação desta doutrina, né? Isso entra no nosso propósito de vida, porque cada um que tem conhecimento ou entra em contato com conhecimento como espírita, já tem uma missão e um propósito de vida em divulgar essa doutrina. Porque a gente para, às vezes, ou simplifica, minimiza um trabalho como foi feito do Kardec. Ou minimiza ou simplifica um trabalho que os espíritos superiores trouxeram para a Terra. Já paramos para imaginar que essa doutrina, ela não tem criação humana, mas a criação dela é de espíritos que habitam regiões muito longínquas por serem superiores e, por humildade, vieram até a Terra trazer esta mensagem e deixar para a humanidade. Nós já paramos para pensar nesse trabalho desses espíritos superiores que, por amor, deixaram suas casas cósmicas e vieram até a Terra, um planeta primitivo e hostil, deixaram uma mensagem tão consoladora e moderna do ponto de vista espiritual para esta humanidade. Então, o que a gente faz com todo esse trabalho que está sendo envolvido no planeta? Qual que é a nossa posição? Estamos ainda querendo ser servidos ou já passamos para ser servidor do próximo? Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Esse é o remédio, é a fórmula. Tem muita gente procurando fórmulas, respostas para a sua vida, para a melhora do planeta. A resposta foi dada lá em 1864, no Evangelho segundo o Espiritismo. Paulo diz, fora da caridade não há salvação. É o único meio que vai nos fazer evoluir. Não é só assistir palestra, receber passe, falar no rádio ou na TV, isso ajuda, é um complemento. Mas definitivamente, para mudar a nossa estrutura emocional, psicológica, intelectual, é a caridade em relação ao próximo. E qual é a caridade que nós fazemos em relação ao próximo? Será que eu pratico realmente a caridade ou estou estabelecendo uma espécie de troca? Eu vou doar uma cesta básica porque quando eu desencarnar eu quero ir para o mundo espiritual superior. Aí não tem mérito, é uma troca. E espíritos superiores não realizam troca. Porque se já fizessem isso, o mundo hoje estaria outro, né? De tantas pessoas que seguem religiões, seguem dogmas, estruturas hierárquicas, que seguem doutrinas, e continuamos da mesma forma e da mesma situação. Por quê? Porque não aplicamos a doutrina que professamos. Ficamos só na parte teórica. E o mundo só se transformará quando realmente o fora da caridade não há salvação for o lema de toda a humanidade. Porque vamos compreender que eu só posso evoluir se o meu irmão também estiver evoluindo conjuntamente. Tem muita gente que fala, o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Com certeza, no futuro. Porque enquanto hoje a África sofre, a Ásia sofre, tem gente morrendo de fome, de sede, de cataclismos naturais e ninguém faz nada, com certeza vamos voltar aqui inúmeras vezes para aprender que o planeta só vai evoluir como humanidade quando todos, medianamente, estiverem aí de mão dadas, amparando o mais fraco, amparando aquele que sofre mais. Né? Vejam os grandes exemplos da humanidade. Chico Xavier. Chico Xavier não é conhecido por ser médium, por ter psicografado milhares de cartas. É conhecido pelo amor que ele colocava no seu trabalho e no trabalho em relação ao próximo. Allan Kardec, os espíritos nos contam,
era um ser extremamente adorável e amoroso. Praticava a caridade anonimamente com as pessoas. Ninguém sabia. Ele não ficava falando, eu fiz isso, eu faço aquilo. O próprio Bezerra de Menezes, que fica na Terra, pede para ficar na Terra para ajudar a todos nós. Poderia já estar habitando mundos superiores. É isso o poder da fé, que nos dá essa dimensão de que não adianta eu ficar em nosso lar evoluído, bonito, morando ali ao lado de André Luiz, se toda a minha família está sofrendo na Terra ou nas regiões em volta da Terra. Então, Paulo foi correto quando disse que fora da caridade não há salvação, porque qualquer um pode fazer, de qualquer nacionalidade, de qualquer religião, de qualquer situação econômica, aquele que pode ser muito inteligente ou aquele que não é considerado inteligente, todos podem fazer a caridade. E é um meio que os Espíritos dizem para aumentar a nossa fé. Se nós achamos que a nossa vida é um total mar de sofrimento, ajuda aqueles que sofrem mais. Se você acha que a tua casa não está no ideal que você gostaria, ajuda aqueles que estão na favela. E aí você vai perceber o quanto egoísta e orgulhoso você está sendo com as dádivas que a espiritualidade coloca à sua volta. Se você acha que vive sozinho, que ninguém liga para você, vai visitar crianças no orfanato, e que foram deixadas ali pelos seus familiares. Então nós temos que ver a dor do outro, para muitas das vezes enxergar que a nossa dor não é tão grande assim, e que nós temos capacidade de domar essa dor e nos transformar. Dia desses, lá no Rio de Janeiro, eu vi uma reportagem no Jornal Extra, que é um jornal diário de lá, de uma professora que atua no Complexo do Alemão. Imagine você falar para o espírita, nós temos que fazer campanha Alta de Souza no Complexo do Alemão. Ele vai falar, você está ficando louco, né? Nem com o Bezerra do lado eu entro lá. Mas essa professora entra nesse complexo, que é gigantesco, são vários bairros, na verdade, e vai ensinar leitura para as crianças lá das comunidades desse complexo. Só que tem um detalhe, essa professora, ela não é aquelas pedagogas ilustres, né, que tem cadeira em várias universidades, né, que vem já de um berço e por vontade própria decidiu que tinha que doar um pouco aos menos favorecidos. Não, essa professora, ela perdeu os pais quando ela era pequena, foi adotada por uma outra família, só que essa família extremamente rude, né, sem conhecimento nenhum, então faziam pouco caso dela, porque ela não era uma filha natural. E o padrasto, né, que era casado com a sua mãe adotiva, abusou dela várias vezes. Então ela tinha que ficar acordada várias horas para que o padrasto não fosse lá entrar no quarto dela. Era o meio que ela tinha de se defender. Com a nossa fé hoje, se passássemos pela mesma situação, como estaríamos hoje? 9 de outubro de 2009. Estaríamos com o ideal de ajudar o próximo? Estaríamos em paz conosco mesmo? Ou estaríamos desesperados, revoltados e querendo matar o primeiro que aparecesse na nossa frente como forma de descontar tudo aquilo que sofremos na infância? Então, é isso que os Espíritos dizem de ter fé, de ter o poder da fé, de ter uma fé que amplia a nossa visão momentânea aqui da Terra, mostrando que nós estamos aqui momentaneamente, temos que aproveitar da melhor forma possível, encarar tudo aquilo que seja do ponto de vista negativo, mas não abalar tanto que faça com que a gente fique estagnado e prosseguir ajudando o seu próximo. Essa é a única ferramenta que existe no universo para a evolução. Não vamos evoluir orando a noite toda, não vamos evoluir sabendo a codificação de cor. Isso é necessário, é um complemento, mas o principal é modificar o nosso padrão de conduta, é modificar os nossos padrões mentais. Só assim vamos assimilar as energias superiores. E temos exemplos vários que nos mostram dentro dessa situação. Imaginem, Eurípides Barçanufo, início do século XX, numa cidade no interior de Minas Gerais. Se Sacramento hoje é pequena,
Imagine na época de Eurípides, era uma micro cidade, totalmente católica. Ele com um colégio que ia de vento e popa, melhor colégio da região, bem financeiramente, bem conceituado perante a sociedade sacramentana. De repente ele fala, eu virei espírita. E aí as pessoas tiram os seus filhos do colégio, ele tem que parar com essa ideia do colégio momentaneamente, depois ele reabre como colégio Allan Kardec. Só que nesse intervalo, se fôssemos nós, com a nossa fé atual, como reagiríamos? Vendo a nossa própria subsistência, sobrevivência, sendo tirada de nós. Vendo os nossos familiares nos criticando, falando, você ficou louco, virou espírita? Vai seguir o demônio? Qual que é a nossa estrutura de fé hoje para suportar estes desafios? Qual que é a nossa estrutura de fé se amanhã acontece qualquer coisa dramática na nossa atual encarnação? Porque a gente não sabe. No mundo de provas e expiação, todos os espíritos são devedores, excetuando-se os missionários que estão aqui. E se somos devedores, ou estamos passando pelos reajustes, ou vamos passar daqui um tempo. Não tem outra alternativa. Qual é a nossa fé em assimilar essas questões? Nós vamos entender que isso faz parte de um mecanismo divino, ou vamos nos revoltar e nos achar que nós somos coitados e Deus olhou para o Cláudio e falou, hoje eu vou judiar dele. Qual que é a nossa fé em relação a isso? Por isso que Kardec complementa esse capítulo 19, falando da fé raciocinada. Porque eu não mais creio, eu sei. Porque crer eu posso crer em qualquer coisa, em crenças falsas, mas eu sei hoje da realidade espiritual e de como esses espíritos que são superiores ficam aqui nos auxiliando e nos colocando dentro das leis divinas, dentro do amor, da misericórdia e da justiça. E muitas das vezes nós preferimos não dar ouvido a isso e a continuar sendo aqueles mesmos espíritos que mais se endividam do que reparam as dívidas anteriores. Só que as ferramentas estão aí. Temos uma campanha de Natal. Vou ajudar, vou auxiliar, mas vou fazer de coração. Eu não vou só dar um mantimento, eu vou lá entregar também. Eu vou querer olhar para a criança ou para a família que está recebendo aquilo e dar um abraço naquela criança. Né? Quantos espíritas que hoje são ilustres ou baluartes, como diz um amigo meu, eles tinham coisas que precisavam remodificar, remodelar. Né? Tinha um que ele não gostava nem de ouvir, de falar da palavra lepra, que hoje é a hanseníase. E de repente no serviço dele, ele dialogando com um colega, que entrou há pouco tempo, começaram a pegar uma amizade, e ele percebia que o colega sempre andava de luva, né, como se fosse esconder, e ele achava que tinha algum problema da pele, mas não sabia qual. Até que um dia, numa conversa lá entre os dois, o colega, olha, eu vou te contar uma coisa que ninguém sabe, eu já tive lepra, já fui hanseniano. Qual era a fé desse meu amigo? Né? Iria sentir repulsa? Ou ele ia continuar a amizade e até crescer essa amizade? Então, às vezes são testes que a própria espiritualidade coloca na nossa encarnação para ver se realmente estamos com fé, se acreditamos no espiritismo, em tudo que a espiritualidade trouxe através de Allan Kardec e em outros médiuns, se acreditamos realmente nesta força superior. Porque acreditar enquanto tudo está a mares tranquilos, isso qualquer um faz. Agora, acreditar quando estamos no meio de uma tempestade, aí que é o cristão, aí que é a diferença. Os cristãos, os primeiros, não iam cantando para a arena lá em Roma. Quem não tinha fé não ia cantar, não. Ia tentar ao máximo fugir de Roma, como muitos fizeram isso. Só que aquele que tem a fé numa força superior e acredita que essa vida é só uma etapa, que nós temos outras, ele sabe que aquilo faz tudo parte de uma estrutura evolutiva, por mais que hoje não saibamos dessa questão. Então, para que a nossa fé aumente e chegue até o grão de mostarda, eu não sei se muitos aqui já viram um grão de mostarda. É quase invisível para aquele que não enxerga muito bem. É um grãozinho. Se a gente tiver a fé desse tamanho, a nossa vida se transforma. Assim como muitos deram
relatos pela sua própria vivência dessa transformação através da fé. Então vamos aprender cada vez mais a exercer essa fé de uma maneira raciocinada, entender as situações que estão acontecendo na nossa vida, entender as leis divinas. Vamos lá estudar a parte terceira do Livro dos Espíritos, leis morais. Vamos entender onde estamos nos encaixando, lei de adoração, reprodução, destruição, lei de amor, justiça e caridade, a lei de sociedade, lei de conservação. Vamos entender o que nós estamos passando hoje, em qual das leis está sendo inseridas. E aí a gente vai ter uma compreensão maior de aceitar tudo aquilo que está sendo colocado na nossa atual encarnação. E uma das formas, como os Espíritos dizem, é a prece. A prece é um bálsamo. E muitas vezes fala, eu não quero nem fazer prece que eu estou revoltado hoje. Acordei com o pé esquerdo. É aí que devemos fazer. Não estou com cabeça para fazer prece, briguei com a minha esposa. É aí que devemos fazer, porque enquanto brigamos, o nosso campo energético se abre. E quando ele se abre, os espíritos que não são tão superiores assim vão aproveitar essa brecha. Então, é preciso um remédio para que esse campo volte ao seu patamar normal. E é a prece, ou a oração, né? A própria palavra diz, orar não é só ficar estagnado, parado, é também ir para a ação. É por isso que eu volto a citar Paulo. Fora da caridade não há salvação. Se você quer que os obsessores saiam correndo de você, vai praticar a caridade, porque eles não vão aguentar ver você praticar o amor ao próximo. Ou eles fogem, ou vão participar do trabalho também. Aí você se transforma e aquele que está ao teu lado no mundo invisível também se transforma. Olha aqui o que é o amor, né, da inteligência primária. Vamos todos evoluindo juntos, assim como estamos evoluindo juntos nessa noite. Agradeço mais uma vez o convite. Espero que todos tenham realmente esse poder da fé para que a gente possa encarar a nossa encarnação e evoluir constantemente. Pode até ficar parado um pouquinho, mas sempre com o ideal de seguir à frente. Esse é o lema. Evolução é uma lei inexorável, como disseram os espíritos a Kardec. Obrigado. Então a gente agradece o Cláudio pelas palavras que trouxe a todos nós. Como disse no início, com toda certeza iriam ser bastante esclarecedoras, como foram, né? E que a gente consiga praticar um pouquinho isso, né, Cláudio? Lembrando que se a gente acredita que Deus é bondade infinita, é amor infinito, e permite que algumas coisas nos aconteçam, essas coisas, com toda certeza, servem para o nosso crescimento. Então, não é que a gente tenha que ficar esperando que tudo aconteça e aceite. Não, a gente tem que ir à luta, né? Buscar e acreditar, ter fé realmente que a gente consegue mudar as circunstâncias negativas que nos envolvam. Então a gente agradece a você que esteve conosco e espera contar com você na semana que vem. Até lá. Nossos agradecimentos a todos e aos nossos amigos que também estão nos vendo pela internet e outros meios, que a gente possa estar junto outras vezes e que a semente de luz trazidas aqui pelo nosso grupo possa colorir todos os nossos caminhos, né? E os contatos que eventualmente as pessoas quiserem manter conosco, podem ser feitos pelo e-mail sementedeluz@fraternidadeassis.com.br ou até mesmo pelo nosso site www.fraternidadeassis.com.br. Cantaremos agora a canção Estrela Guia, faixa 5 do CD. É 5 mesmo.
Estrela guia de minha alma, farol a brilhar na escuridão, que ilumina meu caminho e nunca me deixa sozinho, e conforta o meu coração. É Jesus, é Jesus, esta luz que ilumina os dias meus. É 28. Que me acolhe com carinho e nunca me deixa sozinho. É Jesus, esta luz nos dias teus. Quisera, ó Senhor, estar com vós, te falar da minha eterna gratidão, te pedir que me perdoe e aos homens abençoe e ampare a todos meus irmãos. É Jesus, é Jesus, esta luz que ilumina os dias teus, que te acolhe com carinho e nunca te deixa sozinho. É Jesus, esta luz nos dias teus. É Jesus, esta luz nos dias teus. E essa música, cujo título é Nossas Mãos, né, nos convida a colocar o nosso tempo, o nosso coração a serviço de Jesus. É a faixa número 4 do CD. 27 no Inário. Quando os homens se derem as mãos e unidos orarem a Jesus e abraçarem a todo irmão nos caminhos que o amor os conduz, as estrelas falanges do Cristo rumo à terra irão viajar para ajudar toda alma de bem a sorrir, a servir, a amar. Nossas mãos abraçar, coração a amar. Que momento lindo de amor infindo. Seja as mãos do Senhor nos caminhos da dor, a sorrir, a servir, a amar. Se te julgas não ter o que dar, dá de dentro do teu coração. Teu amor é remédio sem par, no alívio a toda aflição. Tuas mãos quando ampara o irmão são instrumentos dos anjos de amor, que por ti conforta o coração de quem chora e ora ao Senhor. Nossas mãos abraçar, coração a amar. Que momento lindo de amor infindo. Seja as mãos do Senhor nos caminhos da dor, a sorrir, a servir, a amar.
julgas não ter o que dar, dá de dentro do teu coração. Teu amor é remédio sem par, no alívio a toda aflição. Suas mãos quando amparam o irmão, são instrumentos dos anjos de amor, que por ti conforta o coração de quem chora e ora ao Senhor. Nossas mãos abraçar, coração ama, que momento lindo de amor infindo. Seja as mãos do Senhor nos caminhos dando, a sorrir, a servir, a